Olá, meu querido estudante da segunda fase da Educação de Jovens e Adultos. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa do projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Eu sou a professora Rosilene Moraes e estou aqui mais uma vez para contribuir com a ampliação dos seus conhecimentos sobre a língua portuguesa. Hoje vamos nos debruçar no estudo da pontuação, especialmente o uso do ponto final, do ponto de interrogação e do ponto de exclamação. Prepare seus materiais para tomar nota de tudo e vamos direto para a nossa hora de aprender. Ao longo das nossas aulas, você aprendeu que os sons da nossa língua são chamados de fonemas e que esses fonemas possuem uma representação gráfica que é a letra. Assim, tudo o que falamos pode ser escrito, basta que usemos essas letras, certo? Errado! Como assim, professora? Não é isso que a senhora vem ensinando nas aulas? Peguei você! Nos textos escritos, além das letras ordenadas corretamente, construindo sílabas e palavras, temos que ter atenção ao uso da pontuação. Quero lembrá-los que já demos uma passada nesse assunto em aulas anteriores. Para você que está esperto e se lembra, maravilha! Vamos fazer novas abordagens que deixarão você um verdadeiro craque na leitura e na escrita. Para você que não viu, chegou o momento certo. Para começar, acompanhem comigo essa história. De olho na tela. A universitária de Direito de 30 anos escreveu no papel higiênico que tinha sido sequestrada e que precisava de ajuda. A vítima jogou o bilhete pela janela e, ao ser encontrado por um morador da região, a denúncia foi feita à polícia. Com a violência nos dias atuais, fica mais difícil nos proteger de determinados atos de violência que muitas vezes são inevitáveis. O que fazer se um dia algo ruim como um sequestro acontecer com você? Muitos se imaginam nessa mesma situação e se perguntam o que fariam. O que aconteceu em São Paulo teve um bom desfecho, graças à ideia da vítima do sequestro em fazer um pedido de socorro. Ao sair da casa, no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo, uma universitária de direito de 30 anos foi abordada e levada por 4 sequestradores, que, após render a vítima, levaram-na em seu próprio carro para um cativeiro. O que ia acontecer com a vítima ainda não se sabe, mas a ideia que ela teve em pedir socorro salvou a vida dela. Sem muitas opções, no último sábado, 8/10, a vítima do sequestro, presa no cativeiro, escreveu um pedido de socorro em papel higiênico para atrair a atenção de quem poderia passar por ali. A vítima escreveu no bilhete: "Estou sequestrada há 8 dias. Pelo amor de Deus, estou no fundo da sua casa. Faça uma denúncia anônima. Salva minha vida, por favor. Sou mulher, tenho um filho e estou com muito medo. Não sei onde estou." Após fazer o bilhete, a vítima jogou pela janela. Foi quando um morador da região achou e fez a denúncia à polícia. Ao chegar no cativeiro, a polícia prendeu em flagrante um dos sequestradores que estava responsável por vigiar a estudante. Os outros 3 ainda não foram localizados. Junto com o sequestrador, uma arma foi apreendida. A universitária passa bem. Matéria publicada em outubro de 2010. Essa história não é fictícia, é um fato.
Isso foi notícia em muitos jornais do país inteiro por conta da vítima ter conseguido se livrar do cativeiro e também por ter ajudado na captura dos criminosos com uma simples e sábia atitude: escrever um bilhete pedindo socorro em um pedaço de papel higiênico. O crime de sequestro, infelizmente, é uma triste realidade. Antes, os criminosos visavam somente pessoas ricas, grandes empresários, filhos de famosos bem pagos. Hoje em dia, qualquer trabalhador assalariado corre o risco de passar por isso. Ter cuidado é sempre muito importante. Eu trouxe esse texto para chamar a atenção sobre a importância de um simples bilhete, escrito em um papel higiênico, que salvou uma vida do pior que podia acontecer. Vamos ver em tela somente o bilhete escrito pela então estudante de Direito, 8/10/2011. Estou sequestrada faz 8 dias. Pelo amor de Deus, chame a polícia. Estou no fundo da sua casa. Faça uma denúncia anônima. Salva minha vida, por favor. Sou mulher, tenho um filho e estou com muito medo. Não sei onde estou. Imagine só o terror de uma pessoa ficar 8 dias nas mãos de sequestradores. Nem quero imaginar. O texto do bilhete foi recolhido pela polícia como uma das provas da ocorrência do crime. Existem, inclusive, fotos desse bilhete junto às armas apreendidas no local do cativeiro. Nunca foi divulgado o nome da vítima, talvez por uma questão de segurança. Essa triste história nos faz refletir o quanto foi valioso um escrito num pedaço de papel higiênico ainda, né? Ainda bem que a pessoa que pegou o bilhete não pensou ser uma brincadeira e tomou a atitude de chamar a polícia. Creio que o bilhete foi suficientemente convincente para expor que a pessoa passava por um grande sofrimento. E é isso. Na escrita, para ser a expressão de nossa fala, precisa seguir algumas regras que vão além de somente colocar as letras no papel. Para que a escrita faça sentido, é preciso saber usar devidamente os sinais de pontuação. Vamos ver em tela novamente o bilhete do caso relatado e identificar os sinais de pontuação usados pela então refém do sequestro. Estou sequestrada faz 8 dias. Pelo amor de Deus, chame a polícia. Estou no fundo da sua casa. Faça uma denúncia anônima. Salva minha vida, por favor. Sou mulher, tenho um filho e estou com muito medo. Não sei onde estou. Após a frase "estou sequestrada faz 8 dias", há uma vírgula. Daí vem a frase "pelo amor de Deus, chame a polícia". Em seguida, um ponto final. Depois do ponto final, vem a frase "estou no fundo da sua casa". Outro ponto final. Na linha abaixo, temos "faça uma denúncia anônima". Outro ponto final. Abaixo, o parágrafo "salva a minha vida", vírgula, "por favor", 3 pontos de exclamação aí. No parágrafo seguinte, temos "sou mulher, vírgula, tenho um filho e estou com muito medo, vírgula, não sei onde estou", ponto final. Na imagem do bilhete, não é possível visualizar nitidamente todos os sinais de pontuação, mas ampliando a imagem, podemos notar que eles estão lá, por isso foram colocados na transcrição. Há de se considerar também que a mensagem foi escrita em uma folha de papel higiênico, que é muito fina, e foi jogada pela janela. Logo, talvez a ação do tempo tenha borrado essa escrita.
É importante destacar que, mesmo em situação de desespero, a refém soube usar as palavras escritas e pontuá-las de modo a expor com clareza a situação na qual se encontrava. No bilhete, a palavra Deus está grifado, sublinhado, significando um clamor. Há também uma frase com esse sentido emotivo, demonstrando desespero. Salva minha vida, por favor. Veja que essa frase é pontuada com 3 pontos de exclamação, o que na escrita coloca um tom de ênfase, como se a pessoa estivesse gritando, na escrita. Bem, vamos ver um outro bilhete como exemplo. Prometo a você que esse vai ser menos tenso. Calminha. Zeca, fui ao almoxarifado. Se alguém me ligar, você pode anotar o recado? Obrigadinha, Fátima. Vamos agora marcar os sinais de pontuação existentes nesse bilhete. Zeca, vírgula, fui ao almoxarifado. Ponto final. Se alguém me ligar, vírgula, você pode anotar o recado, ponto de interrogação. Obrigadinha, ponto de exclamação. Fátima, ok. Eu não disse que esse outro bilhete ia ser uma mensagem assim, de boas. E foi. A pontuação é de suma importância para atribuir sentido à escrita e ajudar o leitor a entender o texto. Os sinais de pontuação indicam como o raciocínio do texto se organiza. Vamos visualizar os sinais presentes no último bilhete que vimos e a função deles na escrita. Zeca, vírgula. Apesar da vírgula não ser um destaque dos nossos estudos hoje aqui, é impossível passarmos por ela sem percebê-la. Vai de brinde essa explicação da vírgula, tá? Essa vírgula, após o nome Zeca, marca o encerramento de um chamado. Sempre que na escrita chamamos alguém, temos que colocar a vírgula após a palavra. Olha só outro exemplo. Filha, fui ao posto de saúde buscar meu remédio. Olha como esse livro é interessante, Ana. De volta ao texto anterior, a vírgula aparece de novo em se alguém me ligar, vírgula, você pode anotar o recado? Neste caso, ela funciona como uma pausa que liga as duas orações. É como se a primeira oração, se alguém me ligar, fosse a condição para que a segunda oração, você anota o recado, ocorresse. Vejamos outras frases como exemplos da vírgula neste sentido. Após usar o vaso sanitário, dê descarga. Se beber, não dirija. Outro uso da vírgula é na separação de itens em uma frase. Exemplo, fui à feira da Panair e comprei jaraqui, cheiro verde, limão e farinha. Ao final da frase, se alguém me ligar, você pode anotar o recado, temos um ponto de interrogação. E por que isso, meu caro aluno? Por quê? Exatamente, porque a Fátima está fazendo uma pergunta para o Zeca. Você pode anotar o recado? O ponto de interrogação sempre deverá aparecer ao término das frases que são perguntas. Na fala, o nosso tom de voz dá a entender que estamos fazendo uma pergunta. Na escrita, é preciso pontuar para evitar equívocos. Se na frase do bilhete da Fátima ela não tivesse pontuado com a interrogação, ia aparecer que ela estava dando uma ordem ao Zeca. Por exemplo, se alguém me ligar, você pode anotar o recado. Veja outros exemplos de frases interrogativas. Note a diferença que faz o ponto de interrogação. O Manuel ajudou a arrumar a casa? O Manuel ajudou a arrumar a casa. Você pode me ajudar a estender a roupa no varal?
Você pode me ajudar a estender a roupa no varal. Ainda dizem por aí que perguntar não ofende, mas se esquecer de usar o ponto de interrogação em um texto escrito, pode ofender mesmo. Continuando. Depois da pergunta, Fátima agradece dizendo obrigadinha. Note que está posto aí um ponto de exclamação. Toda alegre essa Fátima, agradecendo toda entusiasmada já. Como julgamos isso? Porque esse obrigadinha está cheio de emoção, representado no ponto de exclamação. O ponto de exclamação é usado para expressar emoções como alegria, surpresa e espanto. Vamos ver outros exemplos. Essa caldeirada tá uma delícia. Que bom que você veio. Que chuva forte! Então, para colocar um ponto final nessa história de bilhete, vamos ver o ponto final? Foi péssimo esse trocadilho, mas aguenta firme que a gente vai já acabar. O ponto final é um sinal que indica que uma ideia tem fim. Ele pode ser um ponto final de todo um texto, pode ser um ponto final de um parágrafo ou um ponto final de uma frase que representa só uma ideia. No caso do bilhete escrito pela Fátima, ela usa o ponto final ao término da primeira frase. Fui ao supermercado. Depois disso, ela faz o pedido ao Zeca. Nessa circunstância, esse ponto final encerra uma informação que ela queria repassar. Veja outras estruturas em que o ponto final pode aparecer. Luísa foi ao Manauara Shopping. Luísa foi ao Manauara Shopping, mas caso alguém pergunte, diga que não sabe. Luísa, nunca nem vi, estou fora de confusão. Por falar em confusão, vamos observar essa conversa no elevador. De olho aí na tela. Conversa de elevador. Sobe, não, desce, voa assim mesmo, então, bom dia, está calor hoje, não é verdade, mas acho que vai chover, pode ser, tenha um bom dia, senhor, obrigado, a senhora também. Uau! Será que conseguimos entender alguma coisa dessa tal conversa feita no elevador? Do modo que está, claro que não. As palavras estão sem sentido, pois o texto não está devidamente pontuado. Note que as palavras estão escritas corretamente, mas estão soltas, sem qualquer direcionamento. Logo, o texto não faz o menor sentido para quem lê. Vou organizar o texto fazendo uso da pontuação e vou mostrar a você a diferença que isso faz. Observe. Conversa de elevador. Sobe. Não. Desce. Vou assim mesmo, então. Bom dia. Bom dia. Está calor hoje? Não. É verdade. Mas acho que vai chover. Pode ser. Tenha um bom dia, senhor. Obrigado. A senhora também. Ufa, que diferença, hein? Agora sim temos como entender a conversa. Este texto nada mais é que um diálogo entre um ascensorista e uma usuária de elevador. Opa, peraí, você não sabe o que é ascensorista? O ascensorista é o nome dado ao profissional encarregado de manobrar o elevador, aquele funcionário que fica controlando, sobe, desce, entra e sai das pessoas no elevador. É isso aí. Na conversa, podemos identificar os sinais de pontuação que estamos estudando e até ver outros. Vamos colocar o texto em tela novamente. Sobe, não, desce. Vou assim mesmo, então. Bom dia. Está calor hoje? Não.
É verdade, mas acho que vai chover. É, pode ser. Tenha um bom dia, senhor. Obrigado, a senhora também. Perceba que antes de cada frase há um sinal chamado travessão. Nesta aula, não vamos aprofundar nosso estudo sobre ele, mas é preciso identificá-lo, pois ele aparece no texto. O travessão é usado para identificar falas de personagens nos textos. Para cada fala, um travessão. Simples. O texto inicia com uma pergunta da usuária. Sobe. Note aí o ponto de interrogação. Na segunda linha, que é a fala do ascensorista, ele diz: não, desce. Aparece uma vírgula e um ponto de exclamação. Vou assim mesmo, então, diz a usuária. Perceba aí a vírgula. Ela entra no elevador e diz: bom dia. Nessa saudação há um ponto de exclamação. Normalmente, usamos o ponto de exclamação ao saudar alguém com bom dia, boa tarde, boa noite, pois os cumprimentos têm um tom emotivo. A seguir, temos: está calor hoje? Não. Uma pergunta feita pela usuária. Veja a interrogação. Ele confirma: é verdade. Depois ela diz: mas acho que vai chover. Daí ele diz: pode ser. Veja que aparece o sinal de reticências no fim dessa fala, os 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos significam que a fala deixa algo no ar, uma ideia que não está assim totalmente acabada. Nessa penúltima linha, na fala da usuária, ela diz: tenha um bom dia, senhor. Note aí a vírgula fazendo a separação da frase. Sempre que escrevemos algo para alguém ou chamamos alguém, devemos usar a vírgula para expor o chamamento. Na última linha, fala do ascensorista, ele agradece e retribui o desejo. Obrigado, a senhora também. Temos aí um ponto final após o obrigado. Em seguida, a outra oração. A senhora também. Temos aqui um ponto final. Nossa, está cansado? Levanta aí, pode alongar os braços, abrir bem as mãos e se prepare para a nossa hora da atividade. Atividade 1. Observe os sinais de pontuação. Marque a alternativa que identifica corretamente o nome deles na respectiva ordem em que aparecem. Veja que nós temos os sinais de pontuação aí em vermelho. Você vai olhar e nessa ordem o nome deles vai ter que aparecer em alguma dessas alternativas, ok? Letra A, exclamação, interrogação, ponto final, vírgula, travessão. Letra B, travessão, vírgula, ponto final, interrogação, exclamação. Letra C, ponto final, vírgula, travessão, interrogação, exclamação. Letra D, vírgula, travessão, exclamação, interrogação e ponto final. Observe com atenção. Tempo no relógio para responder.
Então, qual alternativa você marcou? Na sequência, temos exclamação, interrogação, ponto final, vírgula, travessão. Assim, a alternativa correta é a letra A. Atividade 2. Leia a descrição dos sinais de pontuação e circule a pontuação referida. Letra A. Usado para expressar emoções na escrita. Você vai observar desses sinais que estão aparecendo, o ponto de interrogação, o ponto final e o ponto de exclamação. Você vai circular um destes. Letra B. Encerra uma frase, uma declaração. Qual é o ponto que encerra uma declaração, estudante? É a interrogação? É o ponto final? Ou é a exclamação? Marque aí. Letra C. Usado para pontuar perguntas. É a interrogação? É o ponto final? Ou o ponto de exclamação? Responda aí. Você tem 1 minuto no relógio para dar a sua resposta. Vamos lá, vamos conferir a nossa resposta aí. Letra A. Usado para expressar emoções na escrita é o ponto de exclamação. Marquem o último aí, né? Letra B. Encerra uma frase. Qual é o sinal que encerra uma frase? É o ponto final. Letra C. Usado para pontuar perguntas. Esse é exatamente o ponto de interrogação. Marque aí. Atividade 3. Leia as frases e coloque nos parênteses a pontuação que está faltando. Vamos lá. Número 1. Como se chama a pessoa que nasce em Manaus? Qual é o ponto aí, gente, no final dessa frase? Número 2. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Número 3. Parabéns! Número 4. Gil, abre a porta, que já estou aqui na frente. Essa daí são 2 sinais, hein? Tempo no relógio, façam aí rapidinho.
Vamos lá, vamos ver se vocês acertaram. Número 1. Como se chama a pessoa que nasce em Manaus? Essa é uma pergunta, logo temos que colocar o ponto de interrogação ao término dela, certo? Número 2. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Esta é uma frase afirmativa. Devemos usar o ponto final. Número 3. Parabéns! Expressões de saudação, cumprimentos e votos são carregadas de emoções, lembram? Dessa forma, devemos grafar o ponto de exclamação após esse parabéns. Número 4. Gil, vírgula, abre a porta que já estou aqui na frente. Ponto final. Aqui, logo após o nome do Gil, temos que pôr essa vírgula, pois se trata do chamamento que a gente conversou. No final desta frase, como se trata de uma afirmação, usamos apenas o ponto final. Ok, meu querido, minha querida estudante. Na aula de hoje, vimos um pouco mais sobre a pontuação, especialmente sobre o uso correto do ponto final, do ponto de interrogação e do ponto de exclamação. Passamos também por mais 2 importantes sinais, a vírgula e o travessão. Você observou que os sinais de pontuação são imprescindíveis para que o texto escrito seja compreendido por quem lê. Ao longo do nosso estudo, observamos a pontuação e a ausência dela em 2 gêneros, os bilhetes e as conversas. Busque identificar os sinais de pontuação em outros gêneros, tais como histórias em quadrinhos, tirinhas, textos narrativos e muitos outros. Converse aí com seu professor na escola sobre o que você viu aqui nessa aula. Eu vou ficando por aqui. Assista a este conteúdo e outros sempre que precisar. Para não perder nenhuma novidade do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED, siga-nos em nossas redes sociais. Um forte abraço a todos. Até a nossa próxima aula.